Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você, meu caro aluno, você, minha cara aluna, mais uma aula, mais um encontro da disciplina de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Na verdade, mais uma aula do curso de vocês e o nosso primeiro encontro. Eu sou o professor Edmarco, sou graduado em administração, sou especialista em logística empresarial, sou pós-graduado em gestão financeira e orçamentária, sou mestre em ensino de linguagens e as suas novas tecnologias e tenho aí o enorme prazer, a honra e principalmente a responsabilidade de acompanhá-los aí ao longo das nossas próximas 4 aulas. Nós vamos ao quadro agora, vamos dar aí uma conferida nos assuntos, nas primeiras informações relacionadas à nossa disciplina. Bom, como vocês bem sabem, o nosso livro está disponível lá na biblioteca para vocês, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Ele é dividido em 4 unidades, cada uma das unidades com 4 sessões. Então, ao longo desse nosso primeiro encontro, nós vamos trabalhar aí a primeira unidade, ou seja, a teleaula 1, né, que nós vamos falar aí dos aspectos dos canais de distribuição. E aqui eu trago uma reportagem, extraí isso aqui de uma revista que fala assim, ó, mix de marketing mix, né? A importância dos canais de distribuição. Peraí, professor. O mix de marketing, propaganda, preço, praça, né, o produto, mas aonde que o canal de distribuição entra nisso? Como que as empresas têm trabalhado os canais de distribuição como uma ferramenta de marketing? Como que o canal de distribuição pode ser utilizado como uma estratégia para agregar valor, para entregar vantagens aos meus consumidores? Como que eu uso o canal de distribuição? Como que ele pode ser prospectado, projetado a fim de me diferenciar do meu concorrente? Uma outra situação, por que canais de distribuição logo na primeira unidade, abrindo os nossos conteúdos, sendo que a distribuição acontece lá no final? Olha só, de nada adianta você ter uma boa logística de aquisição, ou seja, uma logística de suprimentos, né? As compras, os programas de desenvolvimento de fornecedores. Você pode ter um sistema de produção, o beneficiamento da matéria-prima, que dá origem lá ao produto final, impecável, extremamente otimizado, se você não tiver um processo de distribuição acurado, se você não tiver um processo de distribuição afinado, que realmente cumpra com os seus objetivos. Quais são os objetivos? Nós vamos ver aqui ao longo dessa nossa aula. Então não adianta nada você comprar bem, você produzir bem, se esse produto não chegar lá no seu cliente. Se a hora que o seu mercado demandar o seu produto, a hora que o seu mercado demandar o seu bem, ele não está disponível, né? Eu sempre falo, porque eu sou fiel a tal marca. Imagina, nós somos leais a algumas marcas. Por exemplo, quem toma lá uma determinada cerveja. Você vai a primeira vez, não tem, a segunda não tem, então agora você vai parar de tomar cerveja. Você fala, nunca mais vou tomar cerveja porque aquela marca não está disponível. Não, você começa a experimentar outros produtos, outras cervejas, né? E dali um pouco, alguma cai no seu gosto, pronto, aquela lá já perdeu. Perdeu por quê? Porque não estava disponível. Então é por isso que nós abrimos o nosso conteúdo, nós abrimos a nossa disciplina aí com os aspectos dos canais de distribuição. Bora lá no quadro de novo, já vou deixar uma dica para vocês aí, de comecinho. Então eu quero que vocês acessem já lá, ó, é assim, ó, mente, com i mesmo, .com. Eu acho que porque eu tô sem óculos saiu meio torto, tá? Lá na hora que vocês acessarem esse site, mente.com, ele vai pedir um código, tá? Ele vai pedir um PIN. O PIN que você vai colocar lá é o 11 03 0014. Isso daqui nós vamos utilizar aí na nossa primeira interação, lá pela metadinha da nossa aula, tá? Mas tem algumas questões, tem algumas perguntas bastante interessantes que eu quero que vocês participem, que eu quero que vocês respondam lá para saber como é que está fluindo, o que vocês pensam, o que vocês acham, né? O que vocês consideram, como que vocês consideram a importância de um canal de distribuição. Então podem acessar lá www.mente, com i mesmo,
mente.com, vai ter um quadradinho assim, ó, vai ter um campo, ele pede o código, é inserir esse código que eu deixei para vocês aí, 11030014, ele já vai abrir para as perguntas. Você pode assinalar até 3 respostas, ele vai chegar para mim aqui, e lá na nossa primeira interação vocês vão ver como que fica bacana. Beleza? Aguardo a participação de vocês, a contribuição e bora lá, vamos dar início à nossa aula. Canais de distribuição. Bom, eu falei para vocês que nesse primeiro momento nós vamos trabalhar os aspectos dos canais de distribuição, a importância dos canais de distribuição. Mas o que é um canal de distribuição? É fundamental que num primeiro momento nós entendamos o conceito, que nós entendamos as definições de canal de distribuição. Bora lá no quadro comigo. Olha só. Um canal de distribuição nada mais é do que um conjunto de organizações, e eu quero que você preste muita atenção nisso daqui, ó, interdependentes. O que eu quero dizer com esse interdependentes? Que uma depende da outra, envolvidas no processo e que tornam um produto ou serviço disponível para o uso ou o consumo. Quais são as responsabilidades, quais são os objetivos primários de um canal de distribuição? O básico, né? Garantir a disponibilidade do produto e também, não só, não adianta nada, garante a disponibilidade num primeiro momento, quando ele acaba, pronto, também não temos lá um processo eficiente de reposição. Aumentar o potencial de venda do produto. Por isso que é tão importante escolher o canal de distribuição correto. Né? Como, por exemplo, quando você vai a um supermercado, um hipermercado, um atacarejo, por exemplo, né, que você vê lá todas aquelas propagandas, olha, chega na época da Páscoa, você tem lá, olha, bacalhau em 10 vezes, está chegando a outra Páscoa, você está pagando o bacalhau da Páscoa passada, né? Isso é aumentar, é potencializar a probabilidade de venda daquele produto por meio da propaganda, por meio do crédito, fomentar a cooperação dos participantes na cadeia de suprimentos, garantir o nível de serviço projetado. Lembrando que o nível de serviço ele é bastante subjetivo. Quando nós vamos a um atacarejo, o que é o atacarejo? Quando junta lá o atacado e o varejo, né? Nós sabemos que nós não vamos ter lá muitos colaboradores para nos ajudar, que ninguém vai empacotar a nossa compra, alguns já não dão mais nem uma sacolinha, você que leve uma caixa, alguma coisa assim, mas nós vamos por quê? Porque é mais barato. Nós abrimos mão de uma parte lá do nível de serviço para pagar mais barato lá nos produtos. Estabelecer um fluxo de informação rápido e confiável para a tomada de decisão, ó, esse produto vende, esse produto não vende, e principalmente buscar a redução dos custos e a agregação de valor em toda a cadeia. Nesse quesito aí, redução dos custos, eu sou um pouquinho receoso quando nós falamos de redução de custo. Por quê? Dá-se a impressão que redução de custo é reduzir custo a qualquer custo, por mais redundante que isso pareça. Então, ali no lugar de redução de custos, eu prefiro otimizar recursos, principalmente quando não é nada incomum. Olha, eu preciso reduzir os meus custos. Custos ou despesas? Não, é meus custos. Fixo ou variável? Direto ou indireto? Pronto, ali já dá uma engrosopada, já não sabe falar qual que é, né? E aí, olha, vamos reduzir. A primeira coisa que o cara faz, ele vai lá e corta o café. O que eu quero dizer com isso? Ele segura as formigas e deixa passar pela porteira os elefantes. Então, esse negócio de reduzir custos, né, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não seja aí um tiro no pé, um tiro pela culatra. É bacana que nós, profissionais, trabalhemos aí com o conceito de otimização de recursos. Tudo bem? Voltando... A classificação dos canais de distribuição. Nós podemos falar aí em 3 tipos de canais. Primeiro, os canais verticais, tá? São as estruturas mais tradicionais que se referem a canais de distribuição. Por quê? De um lado eu tenho o fabricante, do outro eu tenho o consumidor.
Olha o que eu trouxe de exemplo para vocês aqui, o supermercado. O supermercado, ele compra lá do fabricante, ele faz a desfragmentação desses produtos. Por que desfragmentação? Normalmente ele compra em pallet, em grandes quantidades, e nós não compramos dessa forma, nós compramos numa quantidade menor. E aí fica lá disponível para que nós, consumidores finais, possamos adquirir esses produtos. Nós temos um outro tipo de canal que nós chamamos de canais híbridos. Algumas funções ao longo desse canal, elas são executadas em paralelo, elas são executadas em concomitância com outras empresas. Por exemplo, o meu fabricante, ele terceiriza a sua distribuição, ele terceiriza a sua estocagem, ele terceiriza alguma operação logística, que aqui nós chamamos de terceirização, mas vocês vão ver aí com outro termo, inclusive consta lá no material didático de vocês, que é o outsourcing. Só que nós temos também alguns canais ao qual nós chamamos de múltiplos. Por que eu utilizo esses canais múltiplos? Quando eu quero potencializar o volume de vendas de um determinado produto. Então você vai encontrar esse produto em conveniência, em loja, em supermercado, em hipermercado, em farmácia. Então, se você pegar sorvete, por exemplo, biscoito, você em qualquer lugar que você para, que você entra, você tem isso daí. Quem que imaginava? Imposto de gasolina. Hoje é a coisa mais normal do mundo. Você vai a uma farmácia, lá num cantinho da farmácia, tem lá o freezer de sorvete, tem lá uma seção de biscoito. Aqui na minha região é bolacha. Vai ser bolacha pra sempre. Não, biscoito não é bolacha. É refrigerador, não é geladeira. Tá? Então você tem... Essas empresas se utilizam desses canais múltiplos, ou seja, elas colocam seus produtos no maior número de pontos de vendas possível para potencializar. Primeiro, para dar visibilidade a esse produto e, consequentemente, potencializar aí a sua compra, o seu volume de vendas. Voltando lá no quadro, olha só. Além da classificação dos canais, eu tenho as dimensões dos canais de distribuição. E essa primeira dimensão é o que nós chamamos aqui de profundidade. Nesse sentido, eu tenho dois tipos de profundidade, a direta e eu tenho a indireta. O que caracteriza a direta? Eu não tenho intermediários entre o fabricante e o consumidor, tá? Por exemplo, a paixão de um monte de mulher aí, inclusive da minha esposa, a tal da Tupperware, que você não pode lavar com o lado verde da bucha de jeito nenhum, porque ela briga. Mas olha só, professor, mas tem a mulher que leva a revistinha lá em casa, que faz o intermédio, mas ela não é contratada do fabricante, ela é um intermediário, mas não é um intermediário formal, tá? Então, nós compramos direto do fabricante. Agora, no indireto, não. No indireto, você pode ver que eu tenho a presença de um intermediário aqui, que é o varejista, que compra do fabricante e disponibiliza para o consumidor. E, por fim, eu tenho aí a amplitude dos canais de distribuição. E aí eu estou falando o seguinte, de distribuição intensiva, tá? O produto deve estar no maior número de pontos de vendas possível. Refrigerante e sorvete são bons exemplos disso. A distribuição seletiva, por exemplo, se for numa farmácia, num supermercado, alguns hipermercados já tem. Você não vai encontrar móveis e eletrodomésticos, você normalmente encontra isso em lojas. E aí a distribuição exclusiva. Um exemplo bacana da distribuição exclusiva são as concessionárias, Se você for numa concessionária de uma determinada marca, você até encontra alguns produtos seminovos que eles pegaram em algum negócio, mas para a venda 0 km só da marca deles. Isso daí é o que nós denominamos, quando nós abordamos os canais de distribuição, como distribuição exclusiva. Beleza? Projeto dos canais de distribuição. Bom, agora chegou o momento de nós colocarmos em prática, trazermos para a nossa realidade esses conteúdos mais teóricos que foram abordados. Tá? Então, nós vamos lá no quadro, nós vamos trabalhar com a empresa Generosa Gula Alimentos e nós vamos ver lá o que está acontecendo, no que nós podemos contribuir, no que nós podemos ajudar essa empresa. Olha só, ela está localizada lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e vem enfrentando alguns problemas para se reposicionar no mercado.
E já foi identificado lá pelos gestores uma queda bastante substancial no seu faturamento. Você que é funcionário de vendas dessa empresa, foi selecionado pelo diretor devido ao excelente desempenho que tem apresentado ao executar as suas funções para dar suporte às áreas de logística e de marketing. A empresa precisa formular algumas novas estratégias de vendas. Então vamos lá, ó. Para isso, você desenvolveu um novo produto, o biscoito de marzipan recheado com Nutella, grande paixão da molecada aí, né? E de alguns adultos também, porque eu, se deixar, eu como de colher. Você está apostando na recuperação, no faturamento da empresa, ou seja, está colocando as suas fichas nesse novo produto. E aí nós temos alguns questionamentos. Como a empresa pode diferenciar-se da concorrência no momento da distribuição dos seus produtos aos clientes? Aqui eu estou querendo dizer o seguinte, galera, como que a empresa pode utilizar-se dos canais de distribuição, do seu processo de distribuição para agregar valor, tá? Para gerar vantagens aos seus clientes, que a diferencie frente aos seus concorrentes, que faça com que eles optem pela generosa gula e não pelo produto de algum concorrente. Qual é o tipo de canal de distribuição mais adequado no que diz respeito à distribuição desse tipo de produto, beleza? Então, esses aí são algumas perguntas, alguns questionamentos que nós temos que responder. E é exatamente o que nós vamos fazer agora. Olha só. Bom, a nossa primeira pergunta fala assim, ó, como a empresa pode diferenciar-se da concorrência no momento da distribuição dos seus produtos aos clientes? Isso daqui são sugestões, tá? Então, são algumas sugestões que eu formulei, mas como eu não sou o dono da verdade, que a minha verdade não é absoluta, nós estamos aí ansiosos pela sugestão de vocês. Ó, professor, isso daqui aqui na minha região não ia dar certo? Não, não ia funcionar, não. Né? Aqui seria mais ideal que nós fizéssemos, e aí nos mande a sugestão aí. Mais uma das sugestões, por exemplo, são as embalagens de segurança para não danificar os produtos. O que é a embalagem de segurança? Sabe quando você vai abrir um pacote de bolacha, que não é biscoito, é bolacha, e dentro tem um segundo pacote, uma embalagem que nós chamamos de secundária? Aquilo ali, aquela embalagem, também tem a função de segurança, para que não quebre os biscoitos, né? Para que eles não fiquem quebrados, que fiquem aptos ao uso. Entrega pontual, mas peraí, é obrigação, isso daí não é agregar valor, isso não é trazer vantagem ao entregar com pontualidade, isso aí é obrigação da empresa, eu concordo. Entretanto, o que nós temos que pensar é o seguinte, você tem um supermercado, você tem 2 fornecedores, um que não tem um padrão, uma regularidade de entrega e o outro que tem. Qual que você opta? Por esse que tem. Hoje nós trabalhamos com estoque just in time. O que é o estoque just in time? O conceito just in time, que vem lá da Toyota, né? Ele fala o seguinte, que nada deve ser comprado, que nada deve ser produzido sem que haja a real necessidade. Foi-se a época que as empresas viam os seus estoques superdimensionados como um exemplo de poder de compra, né? Não, eu tenho muito estoque. Hoje, estoque superdimensionado, ele tem um termo técnico, inclusive, né? Quando você tem lá um estoque extremamente elevado, chama burrice, porque é dinheiro parado, são produtos parados, são produtos que estão lá suscetíveis a roubo, a furto, a extravio, a danos, a se tornarem obsoletos. O que é um produto obsoleto em estado de obsolescência? É quando extinguiu-se o prazo de validade, o que nós chamamos aqui em logística também como shelf life. Tá? A vida de prateleira, quando venceu o produto, quando não dá mais para vender. É isso que gera estoque superdimensionado. Então, hoje nós trabalhamos com estoque just in time, nós precisamos de um ciclo de reposição mais dinâmico, então eu vou sempre escolher por aquele fornecedor que me demonstra e comprova regularidade na sua entrega, regularidade na sua pontualidade, beleza? Voltando aqui a algumas outras sugestões, venda por consignação, por exemplo, é uma coisa bacana de se fazer. Eu vou deixar o produto, o que você vender você me paga,
E o que você não vender, você me devolve. Isso passa mais segurança lá para o comerciante, porque ele, não, né, ele considera que não haverá perda dos produtos. Formule novas estratégias de vendas e conte com o apoio de um funcionário destaque, alguém que realmente entenda da área de vendas. E também apresente um relatório descrevendo aí os canais de distribuição, tanto os canais de distribuição quanto os canais de marketing. E aí, num segundo momento, nos foi perguntado o seguinte: qual é o tipo de canal de distribuição mais adequado no que diz respeito aos produtos da Generosa Gula? E aí nós precisamos fazer um retrospecto. Ó, é biscoito, bolacha, né? É marzipan com Nutella. Então, qual que é o interesse? Dá para eles trabalharem com uma distribuição seletiva? Dá para eles trabalharem com uma distribuição exclusiva? Não, eles têm que trabalhar lá com um processo de distribuição intensiva. Para o processo de distribuição intensiva, o canal de distribuição mais indicado é o híbrido. Por quê? É ele que proporciona, é ele que viabiliza a distribuição de um determinado produto na maior quantidade de pontos de vendas possível. Se estão apostando todas as fichas no biscoito de marzipan para tirar a empresa aí dessa queda de faturamento, para que ela recupere o seu fôlego, para que ela recupere o seu faturamento, o ideal é isso, é colocar produto na farmácia, no mercado, no posto de gasolina, você para, vai abastecer, ai papai, posso ir junto? Pode, ai pai, compra uma bolacha, o pai compra. A mãe fala, não, mas o pai né, eu falo que eu não sou pai, eu sou o palhaço. Então, papai compra, então esse é o ideal, é tornar esses produtos o mais disponível possível. Entretanto, então, portanto, né, o canal sugerido aí é o canal híbrido. Beleza? Sistemas de distribuição. Bom, em um primeiro momento, antes de nós falarmos de sistemas de distribuição, é muito importante que nós entendamos o conceito, a definição de distribuição física, que é exatamente o que nós vamos ver agora. Bora lá? Olha só. Nós falamos que a distribuição física são as atividades agora relacionadas ao fluxo de produtos desde a sua origem produtiva até o cliente final. Também definida como sistema de distribuição. Então, quando eu falo de distribuição física ou sistema de distribuição, eu estou falando do mesmo conceito. Quais são os objetivos? E aqui começa a treta quando nós falamos de distribuição física. Primeiro, garantir o produto certo, na quantidade correta, para os lugares corretos? Isso é fato, né? Não adianta nada. É o produto certo, na quantidade correta, mas era para entregar em São Paulo. Eu entreguei lá no Rio de Janeiro, adiantou? O quê? No momento certo, olha, nós vamos fazer lá uma quermesse na cidade, nós precisamos de 200 caixas de refrigerante para o sábado e domingo. O produto chega na segunda cedo, ou seja, todos esses esforços anteriores se viram perdidos porque o produto não foi entregue no momento certo. Considerar o nível de serviço exigido, lembrando que o nível de serviço é subjetivo. Como assim todo mundo não quer um nível de serviço elevado? Mais ou menos, não é bem assim. Nós falamos o seguinte, que o nível de serviço ele deve atender às especificações do cliente. Então, para mim, como varejista, por exemplo, eu posso considerar um excelente nível de serviço uma entrega por semana. Eu não tenho colaborador para ficar parando, contando, guardando 3, 4 vezes na semana. Eu já não tenho local para armazenar, então eu preciso de um ciclo de reposição mais dinâmico, maior, 3 entregas por semana. Quem define o nível de serviço? Em comum acordo entre consumidor e fabricante. Tudo bem? É por isso que eu falo da subjetividade do nível de serviço. Voltando ao quadro, aqui para fechar com chave de ouro, já não bastava ter que garantir o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no momento certo, no nível de serviço exigido, ainda pelo menor custo possível. Nós precisamos considerar aí os custos
para que isso não venha inviabilizar essa operação, para que não venha inviabilizar o produto. Quais são os componentes? É só os caminhões que vão fazer as entregas, mas jamais. Eu preciso considerar as instalações físicas, tá? Eu preciso considerar... mas o que eu considero na instalação física? Se ela é adequada. Eu trabalho com produto refrigerado, queijo e presunto. Como que eu vou trabalhar com esse produto num armazém de carga seca? Lógico que eu vou perder o produto, né? Ele vai se tornar, vai entrar em estado de obsolescência. Eu preciso analisar se o meu estoque de produtos é suficiente para atender a minha demanda, porque eu não posso ter estoque superdimensionado. Lembra lá que eu falei do termo técnico? Mas também eu não posso ter um estoque com nível tão baixo que venha causar ruptura junto ao meu mercado consumidor. Como se dará o meu fluxo de informações? A necessidade de tecnologia de informação. Preciso controlar os meus custos. Eu preciso ter mão de obra que possa viabilizar essas operações, ou seja, uma mão de obra que realmente tenha lá os seus conhecimentos, as suas habilidades, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para esse tipo de trabalho. E aí sim eu vou considerar quais são os veículos, quais são os meios de transporte que eu vou me utilizar nesse processo de distribuição. E aí, quando eu falo de sistemas de transporte, de meios de transporte, não tem como não falar dos modais de transporte. 5 modais. O modal rodoviário. Na matriz de transporte, o que é essa matriz de transporte? O que são esses percentuais que eu estou mostrando aqui de ladinho para vocês? Nada mais do que a abrangência, o percentual de abrangência. Eu estou falando assim, ó, que tudo que é transportado no Brasil... 61% nós transportamos por meio do modal rodoviário, 21% por meio do modal ferroviário, ou seja, por trens, 13,6% pelo modal aquaviário, 4% pelo modal dutoviário, o transporte que acontece aí por meio de dutos, e 0,4% apenas nós transportamos pelo modal aéreo. É o modal mais caro dentre os modais, entretanto é o que demonstra aí menor abrangência. Agora, aqui no modal aquaviário, nós precisamos fazer aí uma ressalva. O que é esse hidroviário? É o transporte por meio de rios. Tá? Então, de modal aquaviário, nós falamos de modal marítimo, transporte em mar aberto, o transporte por cabotagem e o transporte hidroviário. O fluvial, né, também é por rios, o lacustre por lagos. E, gente, pelo amor de Deus, é fluvial, porque outro dia eu vi lá, o transporte fluvial. Ninguém transporta nada em enxurrada, né? É transporte fluvial. Então, quando nós pegamos, ó, o lacustre, o fluvial, nós estamos falando do transporte hidroviário. O que é esse transporte de cabotagem? Nada mais do que o transporte de produtos pelo modal aquaviário marítimo, entretanto, na mesma costa do país. Eu saí lá do sul e venho para o nordeste, eu não ultrapassei a margem limítrofe, eu não ultrapassei a fronteira do país, então eu caracterizo isso como um modal de transporte por cabotagem. Então, 1,6% é movimentação interna e 12% aí é pelo modal de cabotagem. Quero fazer uma ressalva também sobre o modal rodoviário. Nós temos a impressão que o modal rodoviário é só lá por rodovia estadual, federal, com as carretas, jamais. Se você usa o seu carro, uma picapezinha para vender pamonha na cidade, nós fazemos pamonha lá no sítio, nós vamos vender lá na cidade, nós vamos por estradas vicinais, as estradas de terra, nós estamos falando de modal rodoviário. Tá? Qualquer tipo de transporte por vias terrestres, que sejam ruas, estradas, asfaltadas, não, vicinais, marginais, eu estou falando de modal rodoviário. E sobre o modal de cabotagem, tá?
eu deixei um vídeo para vocês aqui do Tribunal de Contas da União, mas é um vídeo muito bacana, então eu gostaria que vocês acessassem esse link aí, porque ele vai dar uma ideia muito legal do modal por cabotagem, quais são as vantagens, quais são as principais barreiras, por que esse modal, embora ele economize muito dinheiro no frete marítimo, por que ele não tem uma abrangência maior? Aí vocês vão saber sobre a falta de infraestrutura dos portos, muito bacana, acessem esse vídeo aí, que eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para o aprendizado, para a captação de conhecimento por parte de vocês. Sistema de distribuição da empresa Generosa Gula Alimentos. Bom, a empresa Generosa Gula, nós sabemos que ela está localizada lá na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e ela vem enfrentando alguns problemas aí, inclusive com queda no faturamento, e está apostando todas as suas fichas aí no seu novo produto, que é um biscoito de marzipan com Nutella, a fim aí de recuperar o seu lugar no mercado, recuperar aí o seu market share para que ela possa se reposicionar e voltar a ser competitiva. Mas parece que essa empresa ainda continua com alguns problemas. Bora lá, vamos saber o que está acontecendo? Agora, já que você desempenhou um trabalho tão bacana, tá? Precisa desenvolver o sistema de distribuição do novo produto. Lembra que é lá o marzipan. Bom, essa empresa tem como estratégia atender as regiões sul, com 20% da produção, sudeste, tá? Com 40% da produção, centro-oeste com 15% e para a região nordeste ela tem aí uma estimativa, uma previsão de atendimento, né, que o nordeste vai consumir lá 25% de tudo que ela produz. Olha só. As estratégias que você vai desenvolver para a otimização do sistema de distribuição da Generosa Gula Alimentos deverão ser pautadas, deverão ter como parâmetros alguns questionamentos. Que tipo de instalação física que essa empresa deve escolher, né, para a guarda, para o acondicionamento dos seus produtos? E aí, ele fala o seguinte, ó... Qual a melhor localização para atender todas as regiões planejadas? Que tipo de transporte essa empresa deve utilizar? Como gerenciar as informações de forma mais efetiva através da utilização de tecnologia da informação? Qual o nível de serviço e quais serviços propriamente ditos devem ser, né, serão oferecidos aos clientes? Bom, e ele ainda faz algumas outras perguntas quando ele fala o seguinte: é possível aplicar logística reversa para o reuso das embalagens dos produtos? Bom, aqui eu posso falar para vocês o seguinte: sempre é possível utilizar de logística reversa, tá? Bom, primeiro, porque faz um bem danado para o meio ambiente. Segundo, que hoje nós consumidores estamos cada vez mais sensíveis, cada vez mais dispostos a adquirir produtos de empresas que demonstrem, que denotem maior responsabilidade social. Olha, compre dessa marca de detergente que nós plantamos árvore. Olha, compre dessa marca de detergente em pó, que para mim é sabão em pó, igual a bolacha, igual a geladeira, né? Porque nós fazemos a restauração de matas ciliares. Então, sempre é possível. Mas espera aí, biscoito, professor, bolacha, como que eles vão fazer logística reversa? Olha só, uma promoção, por exemplo. Olha, a cada 10 pacotes que você devolver, as embalagens primárias, secundárias, você ganha um brinde, você ganha lá um presentinho, qualquer coisinha assim, que a gente se empolga com isso, todo mundo sabe, né? Então, essa é uma das estratégias que essa empresa pode sim utilizar para que ela possa implantar a logística reversa e demonstrar isso para os seus consumidores. Voltando aqui, olha só, que tipo de instalação física ela deve escolher, tá? Olha só, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, já que a empresa está localizada lá em São Paulo, podem ser abastecidas pela própria matriz. Entretanto, a região Sul, como já está bem mais longe, então é necessário ali considerar a possibilidade da implantação de um centro de distribuição, tá? Ou atender somente atacadistas nessa região e eles se encarregam de distribuir para os varejistas.
Que tipo de transporte essa empresa deve se utilizar? Bom, nós estamos falando de uma distribuição porta a porta, tá? Então, consequentemente, aqui, o único modal de transporte que possibilita essa distribuição porta a porta é o modal rodoviário. Pode ver que você nunca viu um navio ou um trem fazendo entrega dentro da cidade. Então, nós temos obrigatoriamente, considerando aí as especificidades do produto da Generosa Gula Alimentos, nos utilizarmos do modal rodoviário. Como gerenciar as informações de forma mais efetiva, né? Por meio da utilização de tecnologia de informação. E aí nós vamos conhecer essas tecnologias de forma mais criteriosa, mas sugerir aí, ó, o TMS, o Transport Management System, que é um sistema gerenciador de transportes, faz o cálculo de rota, e o WMS, o Warehouse Management System, deu uma enroscada aqui no aparelho, que é um gerenciador do sistema de armazenagem, tá? Faz ali toda a parte de gerenciamento dos níveis de estoque. E aí, qual o nível de serviço, serviço propriamente dito, será oferecido entre o cliente? Ó, presta atenção, o nível de serviço deve ser acordado entre o fornecedor e o cliente. Então, é desse acordo que vai nascer aí a quantidade de entregas, né? Qual o nível de serviço que é requerido lá pelo seu cliente, beleza? Olha só, vocês agora vão acessar www.mente.com e vão inserir esse código que está aqui, ó, na tela para vocês. 11030014. Eu deixei lá uma perguntinha, vocês podem colocar até 3 opções e aí vai aparecer para mim aqui qual que é a participação de vocês, o que vocês estão respondendo, para nós montarmos uma nuvem de palavras. Então eu aguardo a contribuição de vocês e eu volto aí dentro de alguns minutinhos. Bora lá.
Bora lá então, pessoal. Então é o seguinte, ó, nós temos aqui as participações e eu perguntei o seguinte, na sua opinião, dentre os objetivos relacionados à distribuição, qual você considera mais importante? Aí a galera foi mandando quais dos objetivos eles consideravam mais importantes e nós temos aqui o seguinte resultado. Acompanhem comigo lá no quadro. O Mentimeter, já escutei várias formas de falar isso daqui, ele funciona assim, ó, quanto mais a afirmação estiver para o centro e quanto maior a palavra, então mais vezes ela se repetiu, né? Eu apertei um negócio lá e deixei tudo azul para acabar de danar tudo. Então, mais vezes ela se repetiu. O que nós temos no centro aqui? Dentre os objetivos, o que foi considerado de mais importante? Olha aqui, ó, nível de serviço elevado, entregas no prazo, nível de serviço exigido, mas nós temos outras contribuições, né? Objetivo da empresa, prover custos baixos, custos que está relacionado a custos baixos, entrega no tempo certo, que também está linkada aí, ó, a entregas nos prazos. Então, isso aqui foram as participações. Olha, eu considero isso mais importante, ou pontualidade, nível de serviço, são os fatores aí que eu considero mais importante. Ó, menores custos, produtos corretos, entregas no prazo, tudo isso está demonstrado aqui. O que nós podemos falar assim, ó? Não existe objetivo mais ou menos importante. É fundamental, é imprescindível que o sistema de distribuição, que os canais de distribuição cumpra com todos os objetivos. Entrega correta no momento correto, na quantidade correta, no lugar correto. Porque uma dessas falhas coloca todos os esforços anteriores a perder. Como eu sempre falo, ó, não adianta nada. Tá tudo bonitinho, a quantidade, padrão de qualidade lindo, mas o produto era para hoje, chegou amanhã. Pronto. Tudo que fizeram daqui para trás se vê perdido, por quê? Chegou amanhã. Então, muito obrigado pela participação de vocês, muito legal, né? E eu encerro aqui esse nosso primeiro momento de interação. Projetos de canais de distribuição. Bom, tão importante quanto escolher o canal de distribuição correto, a sua amplitude, a sua profundidade, escolher se a sua distribuição é seletiva, se ela é intensiva, se ela é exclusiva, é projetar, é dar origem, é fazer as devidas considerações sobre o seu canal de distribuição. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Bora lá. Olha só. Bom, o que é a rede de distribuição? Nada mais do que a ligação entre os canais até a disponibilização ao consumidor final. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma indireta, né? Eu tenho lá o fabricante manda lá para um distribuidor que vende para um atacadista, que vende para um varejista, e eu tenho aqui, ó, nós, pobres mortais, consumidores finais, beleza? Então, você concorda que eu tenho um sistema, um processo de distribuição aqui, até chegar em mim. Isso aqui, ó, a junção desses sistemas de distribuição, desse fluxo de distribuição, é o que dá origem aqui, o que nós chamamos de rede de distribuição. Fatores primordiais, fundamentais que nós devemos considerar. Se esse cara falhar, eu vou ter problema aqui. Se esse sistema falhar, eu tenho problema aqui. Se esse sistema falhar, eu tenho problema aqui. E se esse sistema falhar, adivinhem vocês aonde que nós vamos sentir o problema? Aqui de novo. Então, o comportamento de todos os agentes, de todas as empresas, de todas as organizações envolvidas nesse sistema, nesses canais de distribuição, ele deve ser extremamente congruente, ele deve trabalhar redondinho aí, porque, de qualquer forma, ele coloca qualquer um desses elementos que falhar, todos falham. Quais são os fatores de influência? Primeiro, atender às necessidades dos clientes. Só que aí eu preciso considerar também um custo. Não adianta eu entregar um nível de serviço elevadíssimo
e eu não ter lucro, né? De qualquer forma, isso vai comprometer a continuidade, a perenidade da minha empresa no mercado, a sua lucratividade, a sua competitividade, consequentemente, a sua sobrevivência. Quais são os fatores a serem analisados em um projeto de rede logística? Primeiro, o tempo de resposta. Nada mais do que o tempo que você leva para atender o seu cliente. E quem que requer esse tempo, se ele é mais longo, se ele é mais curto? O cliente. Tá? O cliente, eu quero um tênis para hoje à noite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no centro da cidade comprar. Eu quero um tênis para hoje à noite, eu vou comprar pela internet. Vai chegar daqui 90 dias, nós sabemos mais ou menos como que a banda toca. Então, o que o mercado quer, com quanto tempo ele quer ser atendido? A quantidade, a variedade de produtos que são demandados por esse mercado. A disponibilidade do produto. Alguns produtos ainda são menos suscetíveis de estoque, outros precisam. Né? Como que eu chego lá no supermercado e falo, olha, eu preciso de um pacote de arroz. Eu vou falar com o produtor, você pode voltar aqui... Daqui 3 dias eu te entrego. Eu estou precisando de sabonete. 3 dias, eu vou ficar fedido 3 dias sem tomar banho porque não tem sabonete? Não, nós precisamos de ter estoque, produtos alimentícios, produtos de higiene, de limpeza, né? Tudo isso demanda roupas, calçados. O tempo de lançamento ao mercado. Alguns mercados ainda atingem lá a maturidade, ainda está tranquilo. Outros precisam de lançamentos constantes, que é o que acontece aí com eletroeletrônicos, com celulares, né? Qual o sistema de visibilidade do produto? Quanto você precisa dar visibilidade ao produto para que os clientes o conheçam? É por isso que nós vamos lá no mercado, de vez em quando tem lá os degustadores, né? Aquele monte de propaganda. Outro ponto fundamental, a facilidade de devolução. É a facilidade do cliente devolver o produto e a capacidade da rede lidar com a devolução. Porque alguns aí têm uma dificuldade com isso. Quando você compra, é um cuti, é uma maravilha de lindo. Quando você tenta devolver, fazer uma troca, experimenta baixar em alguma loja, por exemplo, no sábado, para trocar a rasteirinha para ver o que acontece. Olha só, alguns fatores de serviço ao cliente. Em um projeto para uma rede de distribuição, em primeiro lugar, deve-se considerar o perfil do cliente. É esse cara que manda, é ele que paga, é ele que resolveu comprar de você, sendo que ele tinha uma série de fornecedores. Então é ele que você tem que atender. Outro dia eu discuti uma coisa ridícula num podcast. Precisamos demitir clientes. Tá de brincadeira com a minha cara. É ele que tem o dinheiro, é ele que faz a sua empresa girar. Então é ele quem você tem que atender. Você tem que saber quem são os seus clientes, quais são as suas necessidades, qual é o nível de serviço desejado. E aí, quando nós falamos de necessidades, de nível de serviço, eu estou falando de você entregar como empresa, como produtor, como fabricante, consistência no prazo de entrega. Pedidos complementares supridos, entrega de emergência quando necessária, auxílio na não disponibilidade. Opa, o que é? Os outros ali eu ainda consigo entender bem, mas o que é esse auxílio na não disponibilidade? Fulano, você tem determinado produto? Não tenho, mas eu vou dar um jeito. Eu tenho um concorrente, eu tenho um amigo, tenho uma outra loja, tenho uma outra empresa. Professor, mas eu vou perder o cara pro meu concorrente? Jamais. Sabe por que você não vai perder o cara para o seu concorrente? Porque a próxima vez que ele precisar demandar esse produto, fala assim, vou comprar lá do fulano, porque mesmo quando ele não tinha, ele me indicou quem tinha, tá? Alguns outros fatores, olha aqui, auxilia a comercialização na loja, trade marketing, tá? Propaganda lá no ponto de venda, monitoramento pelo fornecedor dos níveis de estoque lá no varejo. Ou vocês acham que quem controla varejo é o cara lá do supermercado? Claro que não. Não é nada incomum nós vermos os repositores do fabricante lá fazendo a reposição, dando uma olhada nos níveis de estoque. Telefonemas regulares dos representantes de vendas, né? Tem representante de vendas que só vai atrás de você quando ele vê que não vai fechar a cota.
né? Aviso de recebimento do pedido. Isso aqui, um e-mail basta, aqueles e-mails com resposta, olha, recebemos o seu pedido, muito obrigado por optar pela nossa... Basta, eu sei que o meu pedido chegou. Coordenação entre produção, distribuição, marketing, qualidade da embalagem interna para o manuseio e exposição da loja, qualidade da embalagem de transporte, datas e validades legíveis lá nos recipientes, né? E aí temos outros fatores ainda. Olha aqui, ó, revisão regular da gama de produtos, do seu mix de produtos. Tem algumas empresas que têm o mesmo produto desde que eu me conheço por gente, não muda em nada, né? Aquelas empresas que eu falo que tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, né? Consulta sobre o desenvolvimento de novos produtos, pacotes, exatidão nos documentos. Se eu comprei o produto A, a nota não tem que vir produto B, porque isso me gera um transtorno danado. Ofertas de prazos de créditos e uma paletização eficiente. Ou seja, todos esses daí são fatores que você, como empresa, como fabricante, como produtor, tem que se atentar para entregar nível de serviço, para agregar valor lá para o seu cliente, seja ele um intermediário, um distribuidor, um varejista, porque esse valor vai transparecer, vai transcender até o consumidor final. Você ganha credibilidade, a sua marca ganha força no mercado. Então, esses aí são alguns dos fatores, beleza? Gestão do estoque da Generosa Gula Alimentos. Então, nós já fizemos lá o lançamento do produto, escolhemos o canal, demos uma delineada lá no sistema de distribuição. Agora nos cabe a dar sugestões, a criar mecanismos, instrumentos que viabilize a operacionalização, consequentemente, a gestão eficiente dos estoques. Estoque superdimensionado não tem gestão. Tá? Eu sempre vou bater em cima disso. Eu tenho uma birra, como diz a minha filhinha, eu tenho um ranço de estoque superdimensionado absurdo, porque eu sei o quanto que isso compromete a saúde financeira de uma organização. Bora lá, então, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó, com a Generosa Gula. Olha só, você se lembra que a Generosa Gula Alimentos está instalada na cidade de São Paulo e possui 5 filiais em cidades próximas da capital? A estratégia da empresa é atender as regiões sul com 20%, só para que nós possamos rememorar, sudeste com uma representatividade de 40%, centro-oeste com 15% e o nordeste aí, eles consideram que o nordeste vai consumir aí 25% de tudo que a empresa produz. As coisas estão andando bem, a embalagem do produto foi bem resolvida, a automatização do CD também, estão utilizando lá um sistema de controle que é o WMS, né, o Warehouse Management System, então está caminhando, tá no rumo, Olha só. Os pallets estão recebendo etiquetas, podem ser ali etiquetas de RFID, né, transmissão de dados por radiofrequência. No CD, que é o centro de distribuição, existe uma área de separação dos produtos. Foram contratadas diversas transportadoras com caminhões rastreados, ou seja, a empresa ela já passou por uma mudança muito bacana, está muito legal aqui. Os problemas atuais agora, né, são os elevados estoques e a falta de produto no ponto de venda. Aqui, nós já temos uma incongruência de informação que é impensável. Como assim? Eu tenho estoque elevado e lá no ponto de venda está faltando o produto? Que rolê errado é esse? O que está acontecendo aqui que não bate? Né? Bom, aqui eu já tenho de cara a certeza que esses caras estão produzindo, que eles estão mandando para o centro de distribuição produtos que não são demandados naquela região. É por isso que eu tenho estoque superdimensionado e ponto de venda vazio, tá? Gerando, claro, né? Por óbvio, insatisfação ao cliente que deseja a entrega imediata do produto. Por que ocorrem esses problemas? Quais são as possíveis ações a serem realizadas para minimizá-los? Bom, aqui nós vamos ter que considerar uma série de situações. Primeiro, nós temos que criar um plano de ação. Tá? Entender o problema, traçar ali um determinado planejamento para que nós possamos resolver tais imbróglios. Nós devemos considerar, né, nesse plano de ação, as decisões referentes aos clientes,
aos canais de distribuição. Se a empresa trabalha com verticalização de estoque, ou seja, empilhamento, instalação, transporte, estoque, pedido, logística reversa, nós precisamos lembrar ainda que a matriz da Generosa Gula Alimentos, onde são produzidos os biscoitos de marzipan, está localizada lá na área central de São Paulo, o que não é nada incomum nós ficarmos sabendo aí de congestionamento para tudo, né? Transbordou determinado rio e isso me gera um problema na distribuição. E aí nós temos que considerar todos aqueles fatores que são necessários para que o seu sistema de produção possa efetivamente entregar valor, para que ele possa entregar vantagem para o seu cliente, né? Seja ele lá um distribuidor, um atacado, um varejo, lembrando qualquer um desses sistemas de distribuição, qualquer um deles que falhar, o problema vai estourar lá no meu consumidor final, onde não deveria acontecer nunca, né? Então, aqui nós relacionamos todos os fatores que devem ser considerados. E esses fatores, eles devem servir exatamente como um checklist. Olha, nós temos consistência no prazo de entrega? Ok. A molecadinha agora fala check, né? Consistência no prazo de entrega? Check. Pedidos complementares supridos? Check. Entregas de emergência quando necessárias? Ok. Ele deve servir exatamente como um checklist. Bom, quais as possíveis ações a serem realizadas ainda para minimizar esses problemas? Além desse checklist, além dessas considerações, o que mais que eu posso fazer? Por exemplo, a contratação de uma consultoria. É ótimo. Já viram aquela história que quem vê a bagunça da tua casa, quem vem de fora, você está ali na zona de conforto, você já está acostumado, né? Aquele cantinho de sofá rasgado, afundado é o teu predileto. Quem vê isso é quem vem de fora. Então, por isso que nós falamos sobre um processo de consultoria. Afinar, acurar as ações de trade marketing nos pontos de venda. O que é esse trade marketing lá no ponto de venda? Nada mais do que criar formas, mecanismos de potencializar a visibilidade, dar mais visibilidade ao produto, consequentemente aumentar a sua venda, né? Porque tem produto que nós compramos com os olhos, já perceberam? Ai, que latinha linda! Você vai tomar um refrigerante, ele é uma porcaria. Tem gosto de nada com coisa nenhuma. Tem gosto daquelas groselhas que nós comprávamos raspadinha na frente da escola. O tio colocava 500 gramas de gelo picado, 3 gotas de groselha. Tem mais gosto daquilo, mas a lata era linda, então nós compramos, né? Isso é uma ação de trade marketing, mecanismos que potencializem a venda do produto. Ou então, uma outra sugestão aí, atender diretamente os pequenos varejistas por meio de motos, de vans, ou picapes, né? Lembrando que já está lá no centro, no miolo, carros menores se movimentam com mais agilidade. É por isso que nós temos aí, por exemplo, tantos motoboys fazendo a entrega da nossa comida, do nosso lanche, porque eles são ágeis, porque eles são rápidos. Então essas aí são algumas sugestões que nós podemos indicar lá aos gestores da Generosa Gula, para que nós possamos, pelo menos, reduzir e, quem dera aí, eliminar os problemas que nos foram aqui apresentados. Business to business e business to consumer. Bom, o comércio eletrônico, o canal eletrônico, nós conhecemos também como e-commerce, é hoje, até esses dias eu falava assim, a grande tendência do sistema de distribuição. Bom, ele já não é mais a grande tendência, já não era pré-pandemia e agora com a pandemia do Covid-19 se desenrolando aí, né? E aí ele estourou de vez, agora ele já é uma realidade. Hoje nós fazemos compra no supermercado sem sair de casa. Pega lá o aplicativo, fala, eu quero esse produto, eles entregam. Às vezes cobra frete, às vezes não cobra. Mesmo que cobrem, o custo intangível ainda é muito menor, não precisa sair, não precisa estar exposto. Ou seja, se tem algo assim que deu certo nesse período tão incerto, tão conturbado que nós passamos e ainda estamos passando, foi o e-commerce, foi esses processos aqui, ó, o business to business e o business to consumer, que nós vamos conhecer o que é cada um deles agora. Bora lá. Olha só. Então aqui nós estamos falando de duas formas de relacionamento. Quem que é esse cara aqui, o tal do B2B?
Então, nós falamos que é o tipo de comércio eletrônico que acontece entre duas empresas legalmente constituída. Eu, empresa detentora de um CNPJ, compro ou vendo para uma empresa detentora de CNPJ. O que é o CNPJ? É o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, toda a negociação que acontece entre duas empresas, nós falamos aqui de B2B, de business to business. Uma característica bastante premente do B2B. São relações de longo prazo, na generalidade dos casos, é claro que isso não é uma via de regra, e o volume de compras costuma ser um pouco maior. Porque, olha, eu sou empresa, eu estou comprando de uma outra, normalmente eu compro o quê? Eu compro insumo, eu compro matéria-prima, eu compro material de escritório, eu compro alimento, né? Então eu compro em maiores quantidades do que uma relação entre empresa e consumidor. Isso significa que, mas que bom que compra em maior quantidade. Sim, mas eu preciso voltar os meus olhos para o meu sistema de distribuição. O meu sistema de distribuição, ele precisa ser condizente com o volume que está sendo operacionalizado, que está sendo transportado. Eu preciso ter um sistema de distribuição redondinho, bonitinho, para que ele atenda a esse fluxo de vendas, de distribuição. Eu preciso ter isso em mente. Falar, olha, eu vou vender bastante. Se eu vou vender bastante, eu preciso ter meios, mecanismos, instrumentos que possibilitem, que otimizem a entrega de altos volumes. Nós temos um segundo tipo de relacionamento, que é o business to consumer. E nisso daqui nós somos especialistas, né? Agora que esses sites que tem um monte de produto lá, Shopee, essas coisas, meu Deus do céu, fala, só vou dar uma olhadinha, sai de lá com 3 compras. Aí não, mas isso aqui tá baratinho, tá na promoção. Quando você vê a porretada, quando chega a fatura do cartão, bate uma deprê, né? Business to business. Nada mais do que nós, consumidores finais, comprando de empresas. Então, quando você entra no site de uma loja que você compra uma televisão, quando você compra um determinado eletrodoméstico, quando você compra uma roupa, quando você compra um tênis, né? Então, nós estamos falando aí do business to consumer. Existe aqui uma terceira relação, até não coloquei aqui, que é essa daqui, ó. Tá? C2C, consumer to consumer. Por exemplo, quando aqui na minha região, nós temos uns sites, o Enjoei, por exemplo, roupas usadas, tem um outro que chama Não Quero Mais e Pronto, né? Então, às vezes, olha, um tênis lá usei poucas vezes, ou eu coloco lá e aí um outro consumidor acaba adquirindo, né? Isso daí por meio da internet é o que nós chamamos de C2C ou consumer to consumer. Ó, isso daqui eu trouxe para vocês verem o crescimento projetado do comércio eletrônico e do PDV. Dá uma olhada aí qual é a projeção, inclusive. Hoje, 2020, olha aqui, nós saímos aí, vamos pegar aqui, deixa eu dar uma olhadinha, algum legal. Ó, pelo desktop, por exemplo, pelo computador. O verdinho aqui é pelo móvel, tá? É pelo móvel. Para vocês verem, móvel quando a gente compra pelo celular, né? Sai de 682 bilhões para 809, agora aqui, é pouquinho, eu estou falando de bilhões, para acabar de rachar o cabeçote de dólares, né? Não estou falando nem de reais. Então, dá uma olhada, ó, a compra, por exemplo, vamos pegar aqui por aplicativos móveis. Saiu de 18 bilhões em 2020. Dá uma olhadinha a projeção aqui, ó, para 34 bilhões de dólares. Para vocês verem como que por que eu falei lá no comecinho do nosso bloco agora que isso daí já não é mais uma tendência. Não, já é realidade. Já faz parte do nosso dia a dia. Qualquer criança hoje com o celular na mão compra alguma coisa. E esse é o terror, né? Outro dia lá em casa teve gente que andou comprando uns joguinhos, me deu uns prejuízos senhão lá, porque a mamãe deixou a senha destravada. Então, para vocês verem a facilidade, como que isso não é mais uma tendência, que já é uma realidade. Quais são as vantagens da comercialização eletrônica? Olha aqui, ó. Já viram loja eletrônica, site fechado? Assim, ó, fechado por luto? Não, não existe, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana.
oferecimento de um rico conjunto de informações que envolve a localização, identificação do produto. Você entra, tem comentário de outros usuários, de outros consumidores, né? O ciclo de tempo para entrega de produtos de serviços é menor em algumas ocasiões. O custo de comunicação menor e eliminação dos investimentos do canal de distribuição. Você não tem mais intermediário, você já compra direto lá do fabricante, né? E o tempo de exposição da marca é aumentado. Por quê? Está lá o tempo inteiro, é só você acessar. E hoje nós abrimos as nossas redes sociais, tem lá aquele monte de propaganda, né? Quer ver você arrumar para a cabeça, pesquisem uma vez. Eu preciso comprar uma cadeira de gamer. Pronto, dali um pouco. Você pesquisa no Google, a hora que você abre as suas redes sociais, tem 200 propagandas. Isso é tempo de exposição da marca aumentado. Então, essas são as vantagens desse que já não é mais uma tendência, já é uma realidade, que é o comércio eletrônico. Estratégias de relacionamento da Generosa Gula Alimentos. Então, nós temos que relembrar que essa empresa está localizada lá em São Paulo, né, lá no miolinho da cidade de São Paulo. Ela tem algumas filiais, ela vem apresentando, né, porque nós já resolvemos alguns problemas na queda de faturamento e agora parece que ela tem mais aí alguma outra situação para nós, é claro, resolvermos. Bora lá. Lembre-se, eu falei aqui para vocês, né, que a empresa Generosa Gula Alimentos, para retomar o seu crescimento de mercado, desenvolveu uma nova linha de produtos denominada Biscoito de Marzipan, com 12 sabores de recheio. Agora não é só mais o de Nutella, agora ela tem 12 sabores. Consequentemente, o que aconteceu aqui? Ela aumentou o mix. Se eu aumento, quer ver você mirar a espingarda para o fundo do teu bote e puxar o gatilho? É quando você aumenta o seu mix de produto e o seu sistema de distribuição não acompanha esse aumento, né? Então você acaba gerando lá uma insatisfação tremenda, danada lá no seu mercado consumidor. Olha só, o senhor Carlos, que é um dos sócios fundadores da empresa, reclamou que nos últimos anos, seu relacionamento com o consumidor final só tem diminuído, né? E é claro que o cliente está reclamando. Você tem um relacionamento próximo, um negócio bacana ali com a empresa, de repente você não tem mais, então isso nos gera uma insatisfação. Gera aquele negócio assim, foi só crescer que esqueceu da gente. Seria possível a aplicação de um canal de relacionamento B2C, ou seja, entre a empresa e o consumidor, para a empresa Generosa Gula Alimentos? Bom, aqui de cara eu já posso falar para vocês, claro que sim, lógico que é possível. Mas quais ações você sugeriria, esse sugeriria aqui vira um trava-língua para quem usa aparelho, né? Para a empresa na aplicação do B2C? Quais seriam os impactos para as redes de distribuição logística da Generosa Gula Alimentos com a aplicação desse canal, tá? Com a utilização aí do B2C? Bom, em um primeiro momento, é necessário que você entenda a diferença entre o B2C e o B2B. Lembrando que aqui nós temos que otimizar a nossa rede de distribuição, nosso sistema de distribuição, para atender volumes mais elevados, beleza? Só que aqui, eu não tenho altos volumes, mas em compensação eu tenho recorrência. Tá? É o cliente que compra lá no sul, outro no norte, outro no nordeste, outro no sudeste, outro no centro-oeste. Isso quer dizer o seguinte, isso daqui, o B2B é muito mais fácil que o B2C. Eu tenho uma fragmentação no meu processo de entrega quando eu lido com o B2C absurda. Bom, aqui eu já tenho o primeiro impacto da adoção dessa estratégia para a empresa B2C, para a empresa Generosa Gula. Ué, Edmar, você está falando então para ela não usar isso daí? Não, jamais. Eu não seria leviano o suficiente para afirmar isso. Eu estou falando o seguinte, ela pode e deve se utilizar, porque isso daqui é sinal de sucesso em muitas empresas, tá?
E o que tirou muitas empresas do buraco, a verdade é essa, só que ela deve estar estruturada para isso. Não adianta nada ela abrir um canal B2C e não entregar os produtos. Discuta com a sua equipe as ideias e elabore um relatório descrevendo as ações que vocês achariam mais pertinentes para a Generosa Gula Alimentos. Posicione-se sobre as possíveis mudanças nas operações logísticas de distribuição, foi o que nós falamos agora. A partir do momento que eu uso o B2C, eu fragmento a entrega e eu preciso estar preparado para isso. Tá? Uma outra sugestão, né? Desenvolver um projeto para buscar uma aproximação junto ao consumidor pelo canal de relacionamento B2C. E criar, aqui vem outra coisa que nós temos que pensar com muito cuidado. Um canal de relacionamento direto com o consumidor. Essa é, sim, uma forma de você se aproximar do consumidor. Agora, presta atenção aqui. Se for para a sua empresa criar um canal de relacionamento, a hora que eu ligo, eu passo por 16 robôs, no 17º cai a minha ligação. A sua ligação é muito importante para nós. E 40, 50, é uma hora. Ou então, as minhas redes sociais, eu entro lá nas redes sociais e faço uma reclamação. O que o cara faz? Ele me responde? Não. Ele resolve o problema? Não. Ele, sei lá, alguma coisa que me agrade? Não. Ele vai lá e apaga. Se for para ter esse tipo de canal de comunicação, não tenha. O custo vai ser menor, o problema vai ser menor. Então, o que eu quero dizer? A partir do momento que você quer se aproximar do seu cliente e você abre um canal de comunicação, é para entender quem é o seu cliente, o que ele quer, quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, quais são as suas expectativas. Ou seja, o cliente deve ser ouvido. Tá? Então, quando nós falamos de canal de comunicação, de aproximação com o cliente, isso tem que ser levado muito a sério. E agora chegou o momento de você encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida. Ah, professor, eu não entendi determinado conceito. Professor, explica de novo. Eu tenho uma sugestão. Então, agora chegou o momento, eu aguardo a sua contribuição e nós voltamos dentro de alguns instantes.
Olá, estamos de volta e não tivemos nenhuma participação, nenhuma dúvida assim nesse momento de perguntas. Mas caso posteriormente surja alguma indagação, algum não entendimento, mande um e-mail, entre em contato lá pelos canais de comunicação com os tutores para que essa dúvida chegue até a mim para que eu possa respondê-la, beleza? Não fiquem com a dúvida, dê uma olhada lá no material de vocês. Depois, às vezes, você pode estar assistindo a aula e fala, professor, não entendi isso daqui. Bora lá, manda pra gente, ou pelo fórum. Né? Eu deixei para vocês o fórum também, então faça chegar que eu faço questão em respondê-los. E eis que chegamos aí ao momento final da nossa aula, mas não sem antes nós relembrarmos, nós rememorarmos aí quais foram os assuntos que nós abordamos, que permearam esse nosso primeiro encontro. Bora lá? Olha só, então nós falamos sobre os canais de distribuição, a importância dos canais de distribuição e falamos que esses canais nada mais são do que um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo e que tornam um produto ou serviço disponível para o uso ou consumo. E aí nós falamos das funções do canal de distribuição. Garantir a disponibilidade do produto, a sua rápida reposição nos pontos de venda, aumentar o potencial de vendas do produto, como que eu aumento? Por meio do crédito, por meio da propaganda, fomentar a cooperação dos participantes da cadeia de suprimentos. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, qualquer um dos elementos da cadeia de distribuição que falhar, falha todo mundo? O problema vai estourar lá no meu consumidor final? Isso é a necessidade, isso justifica a necessidade de cooperação dos participantes da cadeia de suprimentos e garantir o nível de serviço projetado. Bom, quando nós falamos de nível de serviço projetado, é fundamental nós considerarmos o seguinte. Primeiro, o nível de serviço exigido. Quem que exige o nível de serviço? O cliente. Mas então a empresa, o fabricante, por exemplo, ela é obrigada a atender? Não. Ela não é. Se for inviável, se isso for inviabilizar o custo do produto, o preço do produto, a operação de distribuição do produto, consequentemente, a empresa ela não trabalha para ter prejuízos recorrentes. Né? A empresa que tem prejuízo recorrente, logo que ela vem à falência. Falamos da classificação dos canais de distribuição, os verticais. Eu citei como exemplo lá os supermercados. Então, ele compra do fabricante e disponibiliza para o consumidor final. Né? Falamos lá dos canais híbridos, que normalmente terceiriza uma parte da sua operação, a entrega, a distribuição a uma distribuidora. E os múltiplos são aqueles onde tem como objetivo dispor o produto na maior quantidade de pontos de vendas possíveis, que foi inclusive o canal de distribuição que nós indicamos lá para a Generosa Gula, né? Para que eles pudessem colocar os seus produtos no maior número de vendas possíveis. Falamos lá dos modais de transporte, né? Então o terrestre. Quais são os terrestres? Então eu tenho o rodoviário e o ferroviário, o aéreo, o aquaviário. Então, eu tenho o marítimo, eu tenho o fluvial, eu tenho o lacustre, que acontece por meio de lagos. Brasil, pouquíssima abrangência, tá? Só o Lago Paranoá, que nós temos lá um pouco de transporte, mas é pouquíssimo, né? E o dutoviário, o transporte que acontece aí por meio de dutos. Falamos sobre a rede de distribuição, ou seja, a ligação entre os canais de distribuição até que o produto esteja realmente, efetivamente disponível ao consumidor. Lembrando que numa cadeia de distribuição nós temos vários processos de distribuição. Eu tenho o produto sendo distribuído do fabricante para o distribuidor, por exemplo. Eu tenho do distribuidor para o atacadista. Eu tenho do atacadista para o consumidor, para o varejista, do varejista até o consumidor final. Então, se o primeiro processo aqui, na fábrica, para o distribuidor falhar, eu comprometo todo o restante dessa cadeia. Se o último, na hora de entregar lá para o consumidor falhar, eu comprometo todos os esforços anteriores, porque qualquer lado que ele falhar vai gerar insatisfação lá no mercado consumidor. É ele que você não vai atender, é ele que você vai perder como cliente. Tudo bem? E falamos, por fim, aí do comércio eletrônico, que é também um canal de distribuição, né? Tanto no B2B
negociação entre empresas, na generalidade dos casos, contratos de horizontes temporais maiores, né, de longos prazos, quantidades maiores, só que tem aí também o B2C. O B2C é entre empresa e consumidor, venda mais fragmentada. Então, esses foram os assuntos aí que nós trabalhamos ao longo do nosso encontro. Eu, professor Edmarcos, fico por aqui. Muito obrigado por estarem comigo e aguardo vocês para a nossa segunda aula. Até mais.